Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 18, uma profecia muito significativa. Um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Como outros muitos reformadores, Guilherme Miller lutou no princípio da sua vida com a pobreza, aprendendo as grandes lições da energia e da renúncia própria. Seu pai foi capitão no exército da Revolução. Guilherme Miller possuía robusta constituição física e já na meninice dera provas de força intelectual superior à comum. Seu espírito era ativo e bem desenvolvido, e ardente a sua sede de saber, conquanto não aurisse as vantagens de uma educação superior, seu amor ao estudo e o hábito de pensar cuidadosamente, bem como a aguda perspicácia, tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de visão. Era dotado de irrepreensível caráter moral e nome invejável, sendo estimado por sua integridade e frugalidade e benevolência. Guilherme Miller ocupou vários cargos civis e militares, e as portas da riqueza e honra pareciam-lhe abertas de par em par. Sua mãe era uma mulher verdadeiramente piedosa, e na infância estivera ele sujeito às impressões religiosas da mãe. No entanto, ao alcançar a idade adulta, foi levado a associar-se com deístas, cuja influência foi tanto mais acentuada pelo fato de serem, na maioria, estes deístas, na maioria bons cidadãos e homens de disposições humanitárias e benevolentes. Pela associação com estes homens deístas, Miller passou a adotar as mesmas crenças e sentimentos. As interpretações corretas das Escrituras apresentavam dificuldades que pareciam para Miller insuperáveis. Todavia, sua nova crença, o deísmo, não lhe satisfazia. Continuou, entretanto, a manter estas opiniões durante mais ou menos 12 anos. Mas com 34 anos, o Espírito Santo lhe impressionou o coração com a sua condição pecaminosa. Não encontrou em sua crença anterior certeza alguma de felicidade além do túmulo. O futuro, para ele, era negro e tétrico. Referindo-se mais tarde aos seus sentimentos nesta época, Miller escreveu: o aniquilamento era um pensamento gélido e desalentador, e o fato de ter o homem de responder por seus atos significava destruição certa para todos. O céu era como bronze por sobre a minha cabeça e a terra como ferro sob os meus pés. A eternidade, o que era? E a morte, por que existia? Quanto mais raciocinava, mais longe me achava da evidência. Quanto mais pensava, mais contraditórias eram minhas conclusões. Tentei deixar de pensar, mas meus pensamentos não podiam ser dominados. Era verdadeiramente um homem infeliz, mas não compreendia a causa desta infelicidade. Murmurava e queixava-me sem saber de quem. Sabia que algo estava errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era reto. Lamentava, mas sem esperança. Neste estado infeliz, ele continuou durante alguns meses. Subitamente, diz Miller, gravou-se-me ao vivo, no espírito, o caráter de um Salvador, a necessidade de um Salvador. Pareceu-me que bem poderia existir um ser bom e compassivo que por nossas transgressões fizesse expiação, livrando-nos de sofrer a pena do pecado. Compreendi desde logo quão amável esse ente deveria ser e imaginei poder me lançar aos seus braços confiante em sua misericórdia. Mas surgiu a questão: como se pode provar a existência desse ser? Fora da Bíblia, não achei que poderia encontrar prova da existência de um tal Salvador, nem sequer uma existência futura. Vi então que na Escritura Sagrada existia exatamente o Salvador de que eu necessitava. Fiquei perplexo ao ver como um livro não inspirado
desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui constrangido, depois, a admitir que as Escrituras devem, sim, ser a revelação de Deus. Tornaram-se as Escrituras o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000, e as Escrituras, que antes para mim eram obscuras, se tornaram luz para o meu caminho. Meu espírito se tranquilizou e ficou satisfeito. Achei que o Senhor Deus é uma rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia se tornou para mim, então, o meu principal estudo. E posso dizer a verdade, eu pesquisava-a com grande deleite. Admirava-me de que eu não tivesse percebido antes a beleza e a glória das Escrituras. Tudo o que o meu coração poderia desejar, encontrei neste livro, revelado na Bíblia, como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdi todo o gosto por outras literaturas e apliquei o meu coração a obter a sabedoria de Deus. Miller professou publicamente a fé na religião que antes desprezara. Seus companheiros deístas, incrédulos, entretanto, não tardaram em produzir todos os argumentos em que ele próprio insistira contra a autoridade divina das Escrituras. Não estava, então, Miller preparado para responder e refutar as críticas e acusações dos seus antigos amigos. Mas, ao mesmo tempo, Miller raciocinava de que se a Bíblia é a revelação de Deus, ela deveria ser coerente consigo mesma. Decidiu-se a estudar as Escrituras por si mesmo e verificar se as aparentes contradições não poderiam ser harmonizadas. Esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões preconcebidas, dispensando comentários, comparou passagem com passagem, com o auxílio de referências à margem e da concordância bíblica, ele prosseguiu num estudo de modo sistemático, metódico, começando com o livro de Gênesis, lendo versículo por versículo. Ele não ia mais depressa do que se lhe desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com outros textos que falavam do mesmo assunto. Assim, quando ele encontrava algum texto, algum verso difícil de entender, ele encontrava explicação em alguma outra parte das Escrituras. Estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus, o que antes parecia obscuro, à compreensão agora se fizera claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista que diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Com intenso interesse estudou os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação usadas para as demais partes das Escrituras. E descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, disse Miller, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não pode errar. Elo após elo da verdade recompensava os seus esforços enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as Escrituras à sua compreensão. Chegou à conclusão de que o conceito popular acerca do reino espiritual de Cristo de 1000 anos aqui na Terra, antes do fim do mundo, não era apoiado pela palavra de Deus. Essa doutrina, falando em 1000 anos de justiça e paz antes da vinda do Senhor, afasta para longe os terrores do dia de Deus. Mas, por mais agradável que seja, é contrária aos ensinos de Cristo e os seus apóstolos, que declararam que o trigo e o joio devem crescer juntos até a colheita, o fim do mundo, conforme diz Mateus 13, 30
e 38 a 41. Que os homens maus e enganadores irão de mal a pior e que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, conforme diz 2 Timóteo, capítulo 3, 13 e verso 1. E que o reino das trevas continuará até a segunda vinda de Jesus Cristo e que os ímpios serão consumidos pelo espírito da sua boca e destruídos pelo resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de 1000 anos de Cristo aqui na terra, antes do fim do mundo, não era mantida pela Igreja Apostólica. Esta doutrina só surgiu por volta do início do século XVIII. Ensinava os homens a afastarem para um longínquo futuro a vinda do Senhor e os impedia de prestarem atenção aos sinais que anunciavam a breve volta de Jesus. Infundia um sentimento de confiança, segurança, levando muitos a negligenciarem o necessário preparo a fim de encontrarem o Senhor Jesus. Miller descobriu na Bíblia que a segunda vinda de Jesus, de forma literal, é plenamente ensinada nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. E o Salvador ainda declara: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ainda diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 30 e verso 27. Jesus deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais na sua segunda vinda. O Filho do Homem virá em sua glória. E a Bíblia diz: e todos os santos anjos com ele. Mateus 25, 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Quando Jesus Cristo voltar, os justos que estiverem mortos serão ressuscitados, já transformados. Nem todos dormiremos, diz a palavra de Deus, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. E em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo descreveu a vinda de Jesus dizendo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Não poderá o seu povo receber o reino antes do advento pessoal de Cristo. Disse o Salvador: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 31 a 34. Vimos através de todos estes textos que foram citados que quando o Filho do Homem vier, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e os vivos serão transformados. Por esta grande mudança, ficam preparados para receberem o reino do nosso Senhor Jesus. Pois o apóstolo Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. O homem, em seu estado presente, é mortal, é corruptível. O reino de Deus, porém, é incorruptível, permanecendo para sempre. Portanto, o homem, em sua condição atual, não pode entrar no reino de Deus. Mas, em vindo Jesus, conferirá imortalidade ao seu povo, e então os chama para possuírem o reino eterno.
Todas essas passagens provaram claramente para o espírito de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperava ocorrerem antes da segunda vinda de Cristo, como seja o reino universal de 1000 anos e o estabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, deveriam ser depois da segunda vinda de Jesus. Além disso, todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética dos últimos dias. Miller foi levado somente através do estudo das Escrituras a concluir de que estava prestes a terminar o período de tempo concedido para a existência da Terra em sua condição presente. Outra espécie de prova que vivamente impressionara o espírito de Miller, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei, disse ele, que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Por exemplo, os 120 anos do dilúvio, Gênesis 6:3. Os 7 dias que deveriam preceder este dilúvio e também os 40 dias da chuva predita, conforme Gênesis 7:4. Os 400 anos de permanência temporária da semente de Abraão no Egito, Gênesis 15:13. Os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, Gênesis 40:12-20. E os 7 anos do sonho de Faraó, Gênesis 41:28-54. E os 40 anos no deserto, Números 14:34. Os 3 anos e meio de fome no tempo de Elias, 1 Reis 17:1 e Lucas 4:25. O cativeiro de 70 anos em Babilônia, Jeremias capítulo 25:11. Os 7 anos da insanidade de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versos 13-16. E as 7 semanas e 62 semanas e 1 semana, perfazendo um total de 70 semanas determinadas, separadas para o povo judeu. Daniel capítulo 9, 24-27. São tempos, todos estes, são tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Miller encontrou nos seus estudos vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, deveriam se estender até a segunda vinda de Cristo. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade, claramente indicado, o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade, o segundo advento de Jesus. Miller descobriu que a profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento de Jesus era a profecia de Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Seguindo sua regra de fazer as Escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia em profecia representava um ano, conforme Números 14:34 e Ezequiel capítulo 4 e o verso 6. Viu também que o período de 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos, se estenderia muito mais além do final da dispensação judaica. Miller aceitou o conceito popular, crido pela maioria, de que a terra era o santuário. E, portanto, compreendeu que a purificação do santuário, predita em Daniel 8:14, deveria ser a purificação da terra pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Se, pois, se pudesse encontrar o exato ponto de partida dos 2.300 dias proféticos, 2.300 anos, concluiu que poderia facilmente determinar a ocasião do segundo advento de Jesus. Assim, se revelaria o tempo daquela grande consumação, tempo em que as condições presentes, com todo o seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão, viriam ao fim, e que a maldição se removeria da terra, a morte seria destruída, dar-se-ia o galardão aos servos de Deus, os profetas e os santos, e aos que temem o seu nome, e seriam destruídos também os que devastam a terra. Com um novo e mais profundo fervor, Miller continuou o exame das Escrituras, dedicando dias e noites inteiras ao estudo do que agora lhe parecia de tão estupenda importância e absorvente interesse. No capítulo 8 de Daniel,
ele não pôde achar nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2300 anos. O anjo Gabriel deixou por algum tempo o profeta Daniel, e então Daniel enfraqueceu, esteve enfermo alguns dias. Espantei-me acerca da visão, dizia Daniel, e não havia quem a entendesse. Deus deu ordem para Gabriel: dá a este a entender a visão. Em obediência à ordem de Deus, Gabriel, algum tempo depois, voltou a Daniel dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão, Daniel. Daniel capítulo 9, verso 22 e 23. Então o anjo veio especificamente para explicar os 2300 anos e começou com as 70 semanas, dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, 24 a 27. O anjo Gabriel tinha sido enviado para Daniel, para explicar especificamente a visão que ele não tinha entendido do capítulo 8, sobre os 2300 anos. Mas ele começou explicando a profecia usando um período menor, chamado de 70 semanas, 490 anos. Depois de mandar Daniel prestar atenção no que ele iria explicar, ele disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas. Separadas de quê? 490 anos separados dos 2300 anos e dedicados especificamente para o povo judeu. Se fosse possível encontrar a data da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, então estaria estabelecido o ponto de partida para o grande período profético dos 2300 anos. Onde na Bíblia estaria esta ordem? No 7º capítulo de Esdras achava-se o decreto. Esdras capítulo 7, versos 12 a 26. Em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas, em Esdras 6,14, se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o mandado de 3 reis, o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Isto está em Esdras 6,14. Estes 3 reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2300 anos. Tomando-se o ano 457 a.C. como a data certa para reedificar Jerusalém, então nós temos a especificação da profecia relativa às 70 semanas. Em 457 a.C., iniciaram as 70 semanas, os primeiros 490 anos da grande profecia de 2300 anos. Desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém até o Messias, deveria durar 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Desde o ano 457 até o Messias, existiriam 69 semanas, ou seja, 483 anos. Se nós partirmos do ano 457 a.C. e diminuirmos 483 anos, que são as 69 semanas, até o Messias, nós chegaremos então ao ano 27 da era cristã, ano em que o Filho de Deus foi ungido publicamente pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Isto foi no ano 27, o batismo de Jesus. Depois do seu batismo, Jesus Cristo foi para a Galileia e ele pregando dizia: o tempo está cumprido. Marcos 1, 14 e 15. Que tempo estava cumprido? O tempo da profecia, as 70 semanas,
As primeiras 69 semanas nos levam até o batismo de Jesus. E era isto que Jesus estava declarando: o tempo está cumprido. Mas faltava ainda uma semana para completar as 70, a última semana das 70. E a Bíblia diz: e ele firmará o concerto com muitos por uma semana, a última. Os 7 últimos anos do período concedido principalmente aos judeus. Durante este tempo, a última semana, os últimos 7 anos, desde o ano 27 do batismo de Jesus, nós chegamos então ao ano 34. Nos primeiros 3 anos e meio, Jesus Cristo exerceu seu ministério na terra, pregando, evangelizando, levando as pessoas a compreenderem o caráter, o amor, a misericórdia do seu Pai. E então, Jesus Cristo morreu no final dos primeiros 3 anos e meio. Mas ainda existiam mais 3 anos e meio para completarem os últimos 7 anos da profecia, a última semana, e chegarmos então até o ano 34. Por isso que Jesus Cristo, depois de morrer e ressuscitar, ele disse para os discípulos que eles fossem pregar o evangelho, mas não ireis pelos caminhos das pessoas, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versos 5 e 6. Queridos, os próximos 3 anos e meio, os discípulos deveriam gastar pregando o evangelho em Jerusalém e na Judéia, até que se completassem os 490 anos, as 70 semanas separadas para o povo judeu. A profecia é mais específica ainda. Ela diz que nesta última semana de 7 anos, na metade da semana, Jesus faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Exatamente. Jesus morreu na metade da última semana, de 27 ao ano 34, a última semana. Jesus morreu no ano 31, na metade da última semana. Com a morte de Jesus na cruz, acabou todo o cerimonial do santuário terrestre. O véu rasgou-se de cima embaixo. Durante 4.000 anos, todo aquele cerimonial realizado no santuário da terra apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tipo alcançou o antítipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveria cessar agora com a morte de Jesus Cristo na cruz. As 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferidos aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou a sua recusa do evangelho pelo martírio de Estevão e a perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação não mais estava restrita ao povo escolhido, mas foi dada para o mundo. Foi convertido o apóstolo dos gentios. Os discípulos foram forçados pela perseguição a fugirem de Jerusalém e então iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo, e Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao centurião de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus. E o ardoroso apóstolo Paulo foi convertido à fé cristã e foi incumbido por Deus para levar as alegres novas da salvação para os gentios distantes. Atos capítulo 8, versos 4 e 5 e capítulo 22, verso 21. Até aqui, cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações da profecia e fixa-se o início das 70 semanas inquestionavelmente no ano 457 a.C. e seu término no ano 34 da nossa era. Por estes dados, não há dificuldade em acharmos o final dos 2.300 anos. Tendo sido as 70 semanas, 490 anos, separados dos 2.300 anos, ficaram restando 1.810 anos. Depois do fim dos 490 anos, no ano 34, deveríamos então somar mais 1.810 anos e chegaríamos ao final do grande período profético de 2.300 anos. Se somarmos ao ano 34 mais 1.810, chegaremos então ao ano de 1844, o ano em que terminaram os 2.300 anos. Ao expirar-se este grande período profético, o que deveria acontecer? O santuário deveria ser purificado. Deste modo,
Através desta profecia, foi indicado o tempo exato da purificação do santuário. Porém, Miller e os seus companheiros, a princípio, creram que os 2.300 anos terminariam na primavera de 1844, ao passo que a profecia indicava o outono daquele ano. A compreensão errônea deste ponto trouxe um desapontamento na primavera de 1844. 2 anos dedicara-se Miller ao estudo da Bíblia, quando em 1818 chegou à solene conclusão que dentro de 25 anos aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção do seu povo. Solenemente convencido de que as Santas Escrituras estavam anunciando o cumprimento de um acontecimento tão importante, que era a segunda vinda de Jesus Cristo, Miller não pôde deixar de sentir que era o seu dever comunicar aos outros a luz que tinha recebido. Esperava encontrar oposição por parte dos ímpios, mas confiava em que todos os cristãos se regozijariam na esperança de ver o Salvador a quem professavam amar. Miller foi levado dessa maneira a rever todas as provas em apoio das conclusões a que chegara e a considerar cuidadosamente toda a dificuldade que se lhe apresentava ao espírito. Viu que as objeções se desvaneciam ante a luz da palavra de Deus. Miller gastou 5 anos estudando, reestudando, buscando encontrar resposta para todas as possíveis objeções. E agora pesava sobre ele o dever de tornar aos outros conhecido esta verdade que Deus lhe revelara. Quando me achava na minha ocupação, dizia Miller, soava continuamente nos meus ouvidos: vai falar ao mundo sobre o perigo que o ameaça. Compreendia então que se os ímpios pudessem ser devidamente advertidos, multidões deles se arrependeriam, e que se eles não fossem avisados, seu sangue poderia ser exigido das minhas mãos. Então Miller começou a apresentar as suas conclusões, em particular para algumas pessoas, quando se lhe oferecia oportunidade, orando para que algum pastor pudesse sentir a força das mesmas e dedicar-se à sua promulgação. Mas a voz de Deus continuava falando na consciência de Miller: vai dizê-lo ao mundo, seu sangue requererei das tuas mãos. Durante 9 anos esperou Miller, pesando-lhe sempre este fardo sobre a alma, até que em 1831, pela primeira vez, ele expôs publicamente as razões da sua fé. Assim como Eliseu foi chamado por Deus quando estava com a mão no arado, também Guilherme Miller foi chamado por Deus para deixar o arado e desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus. Cheio de temores, deu início ao trabalho, levando seus ouvintes passo a passo, através dos períodos proféticos até o segundo aparecimento de Cristo. Em cada pregação, ganhava ele energia e coragem, vendo o grande interesse despertado pela palavra de Deus. Miller tinha, nesta ocasião, 50 anos de idade. Não tinha o costume de falar em público, sentia-se oprimido ao reconhecer sua incapacidade para a obra. Sua primeira conferência foi seguida de um despertamento religioso no qual se converteram 13 famílias inteiras, com exceção de 2 pessoas. Foi imediatamente convidado a falar em outros lugares e quase em toda parte seu trabalho resultava em avivamento da obra de Deus. Convertiam-se pecadores, cristãos eram despertados para maior consagração e deístas e incrédulos reconheciam a verdade da Bíblia e da religião cristã. Em quase todas as cidades havia dezenas de conversos, em algumas centenas como resultado da sua pregação. Em muitos lugares, as igrejas protestantes de quase todas as denominações abriram-lhe de par em par as portas, e os convites não paravam de chegar de várias congregações. Logo se viu impossibilitado de atender à metade dos pedidos que choviam sobre ele. Muitos que não aceitaram as suas opiniões quanto ao tempo exato do segundo advento de Jesus ficaram convencidos da certeza e proximidade da vinda de Cristo e da sua necessidade de preparo. Vendedores de bebidas alcoólicas abandonavam este comércio e transformavam suas lojas em salas de culto. Antros de jogos eram fechados,
Corrigiam-se os incrédulos, deístas, universalistas e mesmo os libertinos e mais perdidos estavam se convertendo. Várias denominações efetuavam reuniões de oração em diferentes bairros, quase todas as horas do dia, reunindo-se os homens de negócio ao meio-dia para uma oração de louvor. Em 1833, Guilherme Miller recebeu da Igreja Batista, da qual ele era membro, uma credencial oficial de pregador batista. Grande número de pastores batistas aprovava o trabalho de Miller. As despesas que Miller tinha nas viagens eram pagas do seu próprio bolso. Ele era pai de uma numerosa família, mas como todos eram sóbrios e industriosos trabalhadores, a fazenda de Miller bastava para a manutenção de todos. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Jesus, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador Jesus Cristo como indício do seu segundo advento. As estrelas cairão dos céus. Mateus 24, 29. E o apóstolo João, em Apocalipse, declarou, ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus, dizendo: e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, 13. Esta profecia teve um cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica do dia 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa exibição maravilhosa de estrelas cadentes que já se tem registrado, achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas da manhã até o raiar do dia. No Jornal do Comércio, em Nova York, do dia 14 de novembro de 1833, foi publicado um artigo explicando sobre a chuva de estrelas. Dizia: nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, supondo eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta há 1800 anos predisse-o exatamente. Depois destes sinais, João contemplou como um grande acontecimento a seguir imediatamente o céu retirando-se como um pergaminho que se enrola, enquanto a terra tremia, montanhas e ilhas se moviam dos seus lugares e os ímpios procuravam, aterrorizados, fugir da presença do Filho do Homem. Apocalipse 6, 12 a 17. Muitos que testemunharam a queda das estrelas consideraram-na um arauto do juízo vindouro. Guilherme Miller possuía grandes dotes intelectuais, disciplinado pela meditação e estudo. E a estes dotes naturais acrescentava-se a sabedoria do céu, pondo-se em ligação direta com a fonte da sabedoria. Para Miller, a Bíblia, e a Bíblia só, era sua senha. Se bem que Miller conseguisse ter casas repletas de ouvintes inteligentes e atentos, seu nome era raras vezes mencionado pela imprensa religiosa, exceto para fins de acusação e ridículo. O homem de cabelos grisalhos que deixara o lar confortável para viajar às expensas próprias, de cidade em cidade, de vila em vila, labutando incessantemente a fim de levar ao mundo a solene advertência do juízo próximo, era vilmente acusado de fanático, de mentiroso e patife explorador. A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe, e conspiraram alguns inimigos para tirar a vida de Miller quando saísse do local da reunião. Santos anjos, porém, estavam na multidão, e um dos anjos, certa vez, tomou a forma de um homem, tomou o braço de Miller e o pôs a salvo da turba enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada, e Satanás e os seus emissários viram seus planos frustrados. A despeito de toda a oposição, o interesse no movimento millerita só crescia, e as igrejas começaram a tomar providências disciplinares contra
os membros da igreja que estavam ouvindo os sermões de Miller. Porém, queridos, Miller dizia para aqueles que o acusavam: mostrem-nos pela palavra de Deus que estamos enganados. Temos sido bastante ridicularizados. Isso nunca poderá nos convencer de que estamos em erro. A palavra de Deus, unicamente, pode mudar as nossas opiniões. Chegamos às nossas conclusões depois de refletir maduramente e muito orar, e ao vermos as evidências das Escrituras. Século após século, as advertências que Deus enviou ao mundo por seus servos foram recebidas com igual incredulidade. No tempo de Noé, ele pregou por 120 anos sobre o dilúvio que viria para destruir a terra. A mensagem parecia, porém, uma história ociosa e nela o povo não creu. Se a mensagem de Noé era verdadeira, por que todo mundo não ouviu e creu? Escarnecedores apontavam para as coisas da natureza. Nunca tinha chovido sobre a terra. Campos verdejantes eram refrescados pelo brando orvalho da noite. Desdenhosamente, eles criticavam o pregador da justiça, chamando-o de fanático. E Jesus Cristo, falando da sua segunda vinda, diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. Assim como Deus enviou seu servo para advertir o mundo de um dilúvio por vir, enviou também mensageiros escolhidos para tornar conhecida a proximidade do juízo final. E como os contemporâneos de Noé riam com escárnio das predições dele, assim também, no tempo de Miller, muitos, mesmo dentre o professo povo de Deus, mofavam, zombavam das palavras de advertência pregadas por Miller. Mas, queridos, os que verdadeiramente amam a Jesus saudarão com alegria o anúncio baseado na Bíblia de que aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna virá outra vez, com poder e grande glória, para remir o seu povo. Os que não amam o Salvador não desejam a sua vinda. Enquanto a igreja papal privou o povo da Bíblia, da palavra de Deus, as igrejas protestantes no tempo de Miller alegavam que uma parte importante das Sagradas Escrituras, parte que apresentava verdades especialmente aplicáveis ao nosso tempo, não podiam ser compreendidas. Esse era o argumento das igrejas protestantes. Pastores e povo declaravam que as profecias de Daniel e de Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. Mas a afirmação de que o Apocalipse é um mistério e que não pode ser compreendido é contrário àquilo que a própria Bíblia diz, porque Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse começa com estas palavras: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versos 1 ao verso 3. Diz o profeta: bem-aventurado aquele que lê, aos que não querem ler. A bênção não é para estes. E os que ouvem, também a bênção não é para estes que não querem ouvir nada sobre as profecias e guardam as coisas que nela estão escritas. Muitos se recusam a atender às advertências e instruções contidas no Apocalipse. Nenhum destes pode pretender a bênção prometida. Todos os que ridicularizam os estudos das profecias, zombando dos símbolos ali solenemente dados, todos os que se recusam a reformar a vida e preparar-se para a vinda do Filho do Homem, não serão abençoados. Como ousam os homens dizer que o Apocalipse é um mistério, fora do alcance da inteligência humana? É um mistério revelado, é um livro aberto. O estudo do Apocalipse encaminha o espírito às profecias de Daniel, e ambos, Apocalipse e Daniel, apresentam importantíssimas instruções dadas por Deus aos homens, relativas aos fatos a acontecerem no final da história deste mundo. Foram reveladas para João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Foi mostrado para João os perigos e os conflitos e o livramento final do povo de Deus.
Ele registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra. Sejam os molhos de trigo para o celeiro celeste e os feixes de joio para os fogos da destruição. Assuntos de vasta importância lhes foram desvendados, especialmente para a última igreja, Laodiceia, a fim de que os que volvessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que diante deles estavam. Ninguém precisa estar em trevas no que respeita àquilo que está por vir sobre a terra. Por que então esta tão grande ignorância com respeito ao Apocalipse? Com respeito às verdades das Sagradas Escrituras para o nosso tempo? Por que esta relutância geral em investigar os ensinos do Apocalipse? É o resultado de um esforço estudado de Satanás, o príncipe das trevas, para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por esta razão, Jesus Cristo, o revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção especial sobre os que lessem, sobre os que ouvissem e sobre os que observassem as palavras da profecia. Querido, Deus quer pronunciar esta bênção sobre você, que você seja bem-aventurado por ler, por ouvir e por guardar as palavras desta profecia. Que Deus te abençoe. Amém.